E aí a gente se compara com o outro. Amada, a comparação é um destruidor de ânimo. A comparação, quando você se compara ao outro que fez a mesma coisa que você, o outro conseguiu e você não, isso destrói a sua alma. Você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu amigo. O que Deus tem para você não é exatamente o que Ele tem para o outro. Deus tem um plano e um propósito diferente para cada um. Sejam bem-vindos a essa live nessa manhã. Tô inchado, vocês estão vendo, né? Da cirurgia. Mas tá dando para falar. Eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, olá, sejam bem-vindos, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Bem-vindo a esse mês de novembro, né? Hoje é o dia 1º de novembro. E Deus trouxe uma palavra nova ao meu coração hoje, nessa manhã, nessa sexta-feira. E eu sei que vai falar o seu também. A palavra de hoje, a qual Deus falou comigo, é sobre viver o novo de Deus. Eu não sei se você, como eu, muitas vezes já questionou a Deus, né? Por que algumas coisas se repetem? Por que você não consegue avançar? Algumas vezes eu lembro que eu estou passando por um período de depressão, né? Que veio lá da pandemia. E síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso. E tudo isso consequência de cargas passadas. Amado, o que Deus falou comigo essa manhã e creio que vai falar com a sua vida hoje é que para você viver o novo dele, você precisa jogar fora tudo que já passou, tudo que não deu certo, tudo aquilo que faz você paralisar, tudo aquilo que faz você sair do alvo. E a referência bíblica que Deus me deu foi Filipenses 3, a partir do 13 e 14, tá? Fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amado, não tem como você avançar para o alvo se você permanece no seu passado. Paulo diz assim: olha, eu coloquei um objetivo na minha frente. Tudo que eu sabia... Gente, nós estamos falando de Paulo, fariseu, mestre, né? Doutor. Imagina eu, você... Talvez você seja apenas como eu, uma simples dona de casa. Ou talvez você tenha um cargo maior. Mas Paulo, apóstolo de Cristo, ele rejeitou tudo que ele sabia. Deixou no passado. Ele disse assim: olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Eu ainda não alcancei. Paulo dizendo: eu ainda não alcancei. Que esquecendo das coisas que ficam para trás, eu avanço para o que estão na minha frente. Meu irmão, se Paulo deixou uma vida que ele era respeitado, que ele era fariseu, que ele era doutor, ele era muito mais do que eu, ele esqueceu, a fim de alcançar algo novo, ao fim de receber de Deus a soberana sabedoria, um alvo que não vinha do seu currículo, um alvo que não vinha das suas cartas quando fariseu, do seu trabalho como fariseu e doutor da lei. Ele diz: olha, eu sobre a lei, nossa, eu a praticava, eu a seguia, eu fazia valer. Tudo isso pelo zelo da palavra. Quando ele conheceu Jesus, ele disse: olha, deixei para trás
tudo aquilo que eu aprendi. E o meu alvo é outro. Sabe qual era o alvo de Paulo? Sabe qual é o nosso problema? A gente não sabe qual é o nosso alvo. Porque ele diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Você sabe qual é a sua vocação, irmão? Minha irmã e meu irmão, você sabe por que você está aqui? Você sabe qual é o seu propósito? E a minha pergunta a Deus essa manhã foi: Senhor, qual é o meu propósito? Qual é a minha vocação? Você e eu não conseguimos alcançar propósito nem reconhecer a nossa vocação quando estamos presos a um passado. E o passado que eu digo pode ser 10, 20, 30, até mesmo ontem. É passado. Deixa para trás tudo o que passou e olha para Cristo. Olha para Jesus. Busca nele. Senhor, o que é que eu faço agora? Para a direita, para a esquerda. Ai, mas não deu certo. Eu já fiz isso ontem. E eu... Esquece o ontem. Deixa para trás o que passou, meu irmão, minha irmã. O seu passado, no mundo diz assim, né? O mundo diz assim: o meu passado, o teu passado define o seu futuro. No mundo diz assim, que o seu passado define o seu futuro. Mas a palavra de Deus vai na contramão do que o mundo diz. O seu passado não define o seu futuro e nem define quem você é. O seu passado, Deus diz assim, traz lembranças que trazem esperança, mas aquelas que te desanimam, aquelas que confundem você, aquelas que fazem você não perder a sua identidade em Cristo, meu irmão, joga no mar do esquecimento. E lá é proibido você e quem for pescar. Tem muita gente que estão paralisados em suas vidas, que estão vivendo depressivas, que estão sem saber para onde ir, através de remédio, psicólogos. Isso não é errado, mas porque estão muito confusas, estão confusos de quem são, não sabem o que são, não sabem para onde vão, não sabem o que fazer, em que passo seguir. Mas hoje, nessa manhã, Deus veio trazer para mim e para você um norte, um rumo, uma direção. E ele diz assim: eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Jeremias 29, 11. Você acha que os seus planos são bons? É porque você não conhece os planos de Deus. Se você acha que os seus planos, que o seu projeto é perfeito, é porque você ainda não conhece os planos e os projetos de Deus. Os nossos nos causam prejuízo e dores. Muitas das vezes nós paralisamos porque tentamos na força do nosso braço e dá errado. E aí a gente se compara com o outro. Amada, a comparação é um destruidor de ânimo. A comparação, quando você se compara ao outro que fez a mesma coisa que você, o outro conseguiu e você não, isso destrói a sua alma. Você não é igual ao seu irmão, você não é igual ao seu amigo. O que Deus tem para você não é exatamente o que Ele tem para o outro. Deus tem um plano e um propósito diferente para cada um. Mas Ele diz assim: eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Deus já determinou um plano para você. A pergunta é, você quer conhecer qual é? Você quer entrar no plano de Deus, ou você quer continuar tentando e falhando até se frustrar, até você paralisar? Sabe, às vezes nós estamos buscando a nossa identidade na comparação com o outro, no que o outro faz,
como que é o outro, como que ele agiu. Se eu fizer igual, eu vou ter resultados igual a isso que a mídia vende. Mas o que Deus fala é: eu conheço, sou eu que conheço os planos e os projetos que eu tenho para o seu futuro. Você será bem-sucedida, você será feliz quando você for participante, eu tô com ainda meio ruim da fala, tá, gente? Participante de livre e espontânea vontade do projeto do Pai para sua vida. Porque ele diz assim: planos em prosperar e não lhes causar dor e prejuízo. Amado, quando os nossos planos falham aqui na nossa vida secular, quando os nossos projetos falham, a gente tem perda, a gente tem prejuízo, a gente tem dor, a gente tem mágoa, a gente tem orgulho, porque a gente começa a se comparar com o outro que fez a mesma coisa e alcançou e nós não. Isso é uma forma de orgulho, somos orgulhosos de não aceitar a derrota. Nós somos maus perdedores. Mas por que nós perdemos tempo e força em algo que não é da vontade de Deus? Porque nem eu e nem você vai consultar o Senhor. O que queres, Senhor, que eu faça? Para onde queres me levar? Quais são os planos que o Senhor tem a mim? Eu tenho ouvido esse texto. Eu sei e conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. De Jeremias 29:11, depois você lê na sua casa. Eu tenho ouvido isso há mais de 4 anos. Foi na época que eu entrei em depressão, porque eu comecei a olhar a vida do pessoal que estava ao meu redor e vi que todos aqueles que caminharam comigo chegaram a algum lugar. Mas eu permaneci, mesmo tentando, mesmo, buscando, mesmo. E eu lembro que a minha irmã falava: Leide, pelo amor de Deus, se aquieta, vai ouvir a Deus, deixa Deus falar e te direcionar. Mas eu queria fazer na força do meu braço, porque eu tava ali com raiva, com inveja, eu estava ali com orgulho, porque muitas das minhas amigas prosperaram aos meus olhos. Muitas das minhas amigas tinham chegado em lugares que nós caminhamos praticamente juntas e eu permaneci no lugar que para mim era desonra. Mas eu não, de maneira alguma, eu cheguei ao Senhor para perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o alvo que eu tenho que perseguir? Qual é o alvo? Como Paulo disse, eu prossigo para o alvo, né? Que é o nosso propósito. O alvo, nós temos que descobrir qual é o projeto que Deus tem para mim e você na palavra dele. E o que ele tem para mim e tem para você não é a mesma coisa. Nós temos vidas e propósito diferente. Deus pode usar a minha irmã numa profissão, né, sendo bem sucedida, e pode me usar na minha casa, falando com você. Isso não dá em desmérito, isso não me deixa menor. E o que eu tenho que fazer? Guardar o coração. Guardar o coração, a Bíblia fala isso, né? Guarde o coração, porque dele procede a semente do bem e do mal. Nós temos que ver o agir de Deus, o propósito de Deus, os planos do Senhor e ser satisfeito e nos alegrar com o plano do nosso irmão e ser satisfeito com o nosso. Deus não me chamou para aquilo que você te chamou. Você não pode se espelhar em mim. Você não pode se espelhar no coach. Você não pode se espelhar naquela amiga, irmã do Instagram que tem uma vida melhor do que a sua, que você tanto persegue e não sai do lugar. Porque isso vai roubar a sua identidade. Isso vai tirar você dos planos e dos projetos que Deus tem para você. E vou te dizer mais, você vai se tornar infeliz e você vai entrar em depressão. Porque você está carregando cargas que não são suas.
Minha irmã, quer ser feliz? Quer conhecer os planos e os propósitos que Deus tem para você? Feche os seus olhos e os seus ouvidos para tudo ao que está ao seu redor. E abra seu coração para que Deus possa mostrar para você que Ele tem planos bons, perfeitos, planos de prosperidade que não te causam prejuízo e nem dor. E quando você tiver esse coração grato de conhecer o futuro que Deus preparou para você, você vai ser muito feliz. E a prosperidade não está nas riquezas. A prosperidade não é material. A prosperidade é guardada. Os tesouros de Deus é guardado em vasos de barro, como eu e você. As riquezas do Senhor está dentro de você. Você vai ser feliz, tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, porque o que está guardado em você é mais precioso do que o que os teus olhos vê e do que o que teus ouvidos ouvem. E você terá uma nova história, em nome de Jesus. Fica com Deus, obrigada por ter ficado até agora comigo e que Deus abençoe o seu dia e esse mês e os próximos anos, em nome de Jesus. Fica com Deus.